Queridos, vou pedir para vocês sentarem mais na frente aqui, junto com a irmã Raquel e com a irmã Neuza lá. Daqui a pouco eu vou me juntar a vocês, viu? Vamos orar? Graças a Deus por estarmos aqui. Hoje foi um dia cheio na vida de muitas pessoas aí, de visitas chegando, visitas saindo, mas se você decidiu estar aqui nessa noite, nós queremos juntos louvar a Deus. Coloque de pé, vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo e que nós que aqui estamos possamos ser edificados pelo Senhor e que o nosso coração seja um coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito pela mensagem do Natal. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão. Obrigado, Deus, porque aqui estamos, ó Deus, para cultuar ao Senhor. Aqui chegamos, ó Deus, como igreja, para podermos, ó Deus, também agradecer mais uma vez, ó Deus, em mais uma oportunidade, porque o Natal, ó Deus, é uma mensagem de salvação, é uma mensagem, ó Deus, que fala e anuncia a respeito do Messias, do Salvador, que veio a este mundo por minha causa, por causa de cada um de nós que aqui estamos, por causa das pessoas que o Senhor ama e também, ó Deus, daquelas que nós precisamos ainda alcançar. Nosso Deus e Pai, nós queremos bendizer ao Senhor e consagrar a Ti, ó Deus, as nossas vidas, consagrar, ó Deus, a Ti este culto, mais essa oportunidade de louvarmos ao Senhor juntos nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Pedimos que o Senhor nos abençoe e que as canções, ó Deus, que aqui entoaremos, que a mensagem que será compartilhada possa, ó Deus, agradar ao Senhor e possa abençoar a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Nós pedimos a Deus assim, humildemente, rogando as bênçãos do Senhor e agradecidos em nome de Jesus. Amém. E nós vamos começar cantando que Ele é santo e é poderoso. É o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o nosso rei, e por isso nós vamos cantar que Ele é santo e que Ele seja realmente o Senhor das nossas vidas. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Te amarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Rei que é digno, eu amo e adoro, diante dele eu me prostro, eu canto em louvo ao Rei que é digno. Eu Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei de amor, poderoso Deus, eu amo e adoro, diante dele eu me prostro, eu canto em louvo ao
bom saber que Ele é Senhor das nossas vidas e podemos estar como o corpo de Cristo junto adorando ao Senhor. E adorando ao Senhor com alegria. Então saia do seu lugar e diga: que bom que nós estamos aqui como irmãos e com alegria louvando ao Senhor. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz. Com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Ao sair daqui, vou levar você dentro do meu coração. Vou ficar também em seu coração, se nós somos mais que irmãos. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. Com alegria cantamos, com alegria dançamos. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. No amor de Deus te abençoei, fui abençoado também. A palavra do Senhor, em Isaías 9:6, diz assim, vamos todos juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Nós vamos cantar o hino que diz: nasce Jesus, e Ele que é a nossa fonte de luz, que todos os homens possam reconhecer isso, que haja paz na terra e que os homens reconheçam que Jesus, Ele nasceu, Ele viveu, morreu e hoje Ele está no céu, porque Ele ressuscitou, que as pessoas possam saber disso. Nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, trevas em pós dissipando. Nasce Jesus, fonte de luz, rompe as cadeias do forte. Oi, o dia da salvação. Salve Jesus, ó, firma teu
o seu Filho querido. Deus nos amou, Deus encarnou, vede o menino nascido. Deus nos amou, Deus nos amou, digam-no todos os povos, usam paz e salvação, todos os que creem. Eis que as nações do reino de amor divino, eis que as nações resgate por Cristo tem. Nasce Jesus, fonte de luz, ó glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem quer Ele bem. Você pode se assentar, e nós vamos fazer duplas duplas ou trios de oração. E eu queria que você orasse em 2 minutos. Vocês orassem apenas agradecendo a Deus e em adoração ao Senhor, porque um dia Deus enviou o seu Filho, Ele deu o seu Filho por amor a nós. Que possamos agora apenas fazer oração de adoração e de agradecimento, em trios ou duplas, como vocês quiserem, mas apenas oração de adoração. Obrigado, Deus, por esse privilégio que o Senhor nos concede, ó Pai, de poder estar na Tua casa, ó Deus. Agradecer, ó Deus, porque por aquele dia que o Senhor enviou o Teu Filho amado Jesus, ó Pai, a este mundo, ó Deus querido, por amor a mim, ó Deus, por amor a todos nós, ó Pai querido. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não se esqueceu de nós, ó Pai querido. E enviou o Teu Filho, ó Pai querido, para nos salvar, ó Pai querido, e nos
tirar, ó Pai, do pecado, ó Pai querido. Obrigado, ó Deus, pela vida dos seus servos que aqui estão nessa noite também. Que o Senhor possa estar, ó Deus, derramando uma bênção especial sobre cada vida. Aqueles nossos irmãos também que estão viajando, ó Pai querido, que estão com a família. O Senhor possa estar cuidando de cada um deles, ó Pai querido, onde quer que esteja. Obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito em nossa vida, ó Pai querido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos continuar cantando o hino. Eles surgem anjos proclamando. Então cante com alegria. Surgem anjos proclamando, paz à terra, a Deus louvor. Vão-se os hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Vamos ficar em pé? Berço rude lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Povos, tribos, celebrai-o. Glória a Deus também dizei. De joelhos adorai-o. Ele é o Cristo, o grande Rei. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Eu te louvarei de todo o meu coração. E é isso que nós vamos fazer. Então louve ao Senhor. Eu quero te adorar de todo o meu coração. És única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu
Ele é Senhor e sua verdade vai sempre reinar. Podemos dizer que isso vai acontecer em nossas vidas? Amém? Ele é Senhor e sua verdade vai sempre reinar. Que seja essa a nossa oração todos os dias e o nosso desejo todos os dias. E dizer ao Senhor, Tu és o meu Senhor e a sua verdade vai sempre reinar na minha vida. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre as mulheres. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Os homens. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Os irmãos podem sentar. Ele é exaltado e deve ser exaltado nas nossas vidas. A Diana está exaltando, do jeitinho dela, está louvando ao Senhor. Provavelmente, ontem e hoje, você deve ter ultrapassado. É bem provável, talvez alguns mais cuidadosos, não. Mas é bem provável que você deva ter ultrapassado a sua cota de alimentação. Provavelmente deve ter comido mais do que deveria, entre ontem e hoje. A maioria está dizendo que sim. Nessas festas aí, geralmente a gente acaba indo um pouco além daquilo do que nós deveríamos. E é bem provável que alguns estão pensando também, depois de voltar, depois do culto aqui, né? Tem aquele prato restou de Dompté. Tem algum outro assim, dessa linha? Soborô, da hora do almoço? Algum tipo de chester, de peru, que vai te acompanhar durante a noite, aí logo após o culto? Pois bem, de fato nós nos alegramos, nós celebramos, nós nos encontramos para festejar o Natal com as famílias, aqueles que têm a oportunidade, né, de ter a sua família próxima. Tem aqueles que os seus familiares, os parentes estão mais distantes, mas acabam encontrando na família de Deus um tempo, uma oportunidade para celebrar
e assim estarem também compartilhando desse momento de festa. A nossa igreja tem recebido irmãos dos lugares mais distantes, né? Desde do norte, lá pertinho do Rio Amazonas, até o povo do Rio Grande do Sul, né? Tem vindo para cá. Então Deus tem mandado gente aí dos vários cantos do nosso Brasil, das nossas culturas. Ano que vem nós devemos, se Deus quiser, fazer uma feira de comidas aí de pratos típicos das regiões do nosso Brasil, em época de missões nacionais. Mas, amados, eu estava pensando na reflexão dessa noite, e cai bem a gente olhar para aquela imagem e pensar nos muitos presentes que acabamos por dar ou por receber, ou até mesmo desejosos de dar, né? Nem todos, às vezes, conseguem fazer isso, porque realmente o custo fica um tanto quanto elevado. Tem presentes que são caros por causa do conteúdo, e tem presentes que são caros por causa do que representam, por causa daquilo que trazem como significado para a vida de alguém. Por exemplo, um cartão de Natal, uma mensagem que você dedica para alguém que você gosta, que você ama, uma família, um amigo, uma amiga, próprios familiares ou irmãos em Cristo. Quantos aqui devem ter guardado em sua casa algum cartão de aniversário, de Natal, antigo, coisa antiga, que você tem guardado com você lá? Quantos tem? Quase todos têm, né? Por que a gente guarda? Lembranças de algo especial, de pessoas especiais, de um momento especial da nossa vida. E geralmente os presentes, eles têm preços, desde os mais simples, até um cartão de Natal, ele custa alguma coisa, tem um valor que você tem que pagar. Ah não, pastor, eu fiz o cartão. Bom, você deve ter ido na papelaria e comprado lá o papel de cartão, e você gastou de alguma maneira, nem que seja a tinta da caneta para você escrever no cartão, você gastou alguma coisa. Então tudo tem um preço na vida, tudo tem um custo. Mas, amados, por mais que a gente saiba, nós precisamos lembrar que o maior presente de todos, o maior presente que nós podemos receber, ele não custa nada, é sem preço, mas de um alto valor. É sem preço, mas de um alto custo. Vocês sabem que eu estou me referindo à salvação em Cristo Jesus, aquilo que o próprio Deus nos enviou para conceder a todo aquele que nele crê, a todo aquele que nele confiar. Eu quero pensar nessa noite em alguns presentes que nós recebemos de Deus, na verdade, 2 especificamente, e depois algumas aplicações para as nossas vidas. O primeiro presente se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Não está a referência ali, mas você pode acompanhar, você vai confirmar esse texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Vamos ler juntos o texto? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. João 14, 27. Jesus está falando de algo que ele concede, de algo que ele dá. A minha paz eu dou. Então, é algo que nós recebemos de graça. Nós recebemos apenas experimentando e declarando que nós queremos confiar e receber de Jesus isso. Eu sei que é um tema bem conhecido por todos nós, mas eu gostaria de fazer-nos refletir um pouco mais sobre esse aspecto, diante de alguns fatos que nem sempre a gente está atento ou ciente com relação à paz. Afinal de contas, de que paz Jesus está dizendo que ele dá diferente daquela que o mundo dá? A minha paz é uma paz diferente daquela que você vai encontrar no mundo. O mundo oferece e briga por uma paz que as pessoas, elas até participam de movimentos, elas se unem, elas, diante de algum fato, colocam então um pano branco, uma bandeira branca,
são defensores da paz. Alguns anos atrás, tem vários aqui que nem eram nascidos nessa época, mas aconteceu uma mobilização popular na Coreia, e um dos manifestantes, diante de um tanque de guerra que estava na avenida, ele chegou na frente do tanque de guerra com uma bandeira branca e parou na frente. Você lembra disso? Ele estava pedindo o quê naquele momento? A paz. A paz que as pessoas, elas brigam no sentido de promovê-la através de uma campanha, através de um movimento, através de um pedido, através de uma solicitação. Não há nenhum mal em fazer isso, só que isso é insuficiente. Isto é ineficiente para, de fato, produzir a paz. Porque ela até pode, durante algum momento, fazer uma interrupção na briga, na confusão, naquele processo de caos que está sendo instalado, mas é apenas algo passageiro. E a paz continua sendo algo a ser buscado, algo que precisa ser considerado. Homens têm se levantado, mulheres têm se levantado, e anualmente é concedido um prêmio. Que prêmio que é esse? O Prêmio Nobel da Paz. É um reconhecimento a nível mundial por alguém ou por alguma instituição que trabalhou de alguma maneira em prol da paz. E aí nós temos várias pessoas que acabam sendo escolhidas. Uma das famosas, inclusive, foi Pastor Batista, foi Martin Luther King, que justamente por causa dos direitos, pela luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos, acabou sendo escolhido como um deles. Mas tem também aqueles que promovem a paz como um estilo de vida. E aí você tem o símbolo lá do pé de galinha, que foi durante muito tempo assim defendido. Uma crença, que pode ser colocada, uma religião. Então buscam a paz através do estilo de vida, através de uma superstição, através da religião, mas também de forma ineficiente. Buscam a paz em festas, buscam a paz em momentos de euforia, momentos de alegria. E aí a gente poderia aqui continuar listando alguns outros momentos em que as pessoas buscam paz. Desde ontem até hoje, alguns estão procurando encontrar a paz num copo de bebida alcoólica, das mais diversas que hoje são oferecidas. A pessoa, por causa da embriaguez, seja por álcool, ou seja por drogas ilícitas das mais diversas, a pessoa ela desfruta de um momento em que as preocupações elas vão embora. Desfruta de alguns momentos em que as coisas parecem que está tudo bem. Hoje, na nossa encontro familiar, a maioria não tem a preocupação com relação à questão da bebida alcoólica e se reúne mesmo para tomar. E aí, na hora da entrega dos presentes do amigo secreto, enquanto família lá, é interessante que alguns que quando bebem ficam ricos, né? E aí os filhos se aproveitam, ganham dinheiro, o cara abre a carteira lá e dá dinheiro, né? Faz promessas, e alguns ficam emocionados, né? Daí eu vi que o rapaz, não posso falar muito porque é da minha família, né? Ou até posso falar porque é da minha família, né? Então tem esse outro aspecto também, mas o fato é que ele recebeu um presente e o sobrinho falou assim, palavras muito simples, nada de especial. E o homem começou a chorar, a se desmanchar, emocionado com as palavras do sobrinho, né? Mas por quê? Será que ele ficou emocionado porque as palavras foram realmente profundas, coisas sérias? Que nada, eu estava lá e ouvi, os outros deram risada e ele estava chorando. Mas por que ele estava chorando? Por causa do efeito do álcool. Então, queridos, o que nós temos é uma sociedade que coloca o seu prazer, o seu refrigério, o seu bem-estar em coisas que são totalmente efêmeras, passageiras, que não duram quase nada. E que, na verdade, geram mais problema, porque quando você começa a considerar os efeitos e as consequências desses atos e dessas decisões, há mais infelicidade do que felicidade verdadeira. A pessoa, quando as luzes se apagam, quando ela entra no quarto dela, quando a vida
cai na realidade, ela percebe o quão vazia ela percebe o quanto ela precisa continuar buscando essas coisas para tentar ser feliz. E não será feliz. Porque o maior presente, os melhores presentes, eles não têm dinheiro que pague. A paz, quando Jesus, ele diz para nós ali, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, é algo que ele está dizendo o seguinte, olha, eu dou para vocês, eu não estou cobrando nada por isso. Você não precisa tomar um remédio, você não precisa tomar uma bebida, você não precisa fazer uso de nenhum tipo de droga, de nenhuma substância química. A paz que eu dou, basta você querer receber. Você tem acesso, é algo acessível a todas as pessoas. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vamos considerar um pouquinho essas palavras de Jesus aqui, olhando para o passado, olhando para a realidade a qual Jesus Cristo escreveu. Existe uma razão de Jesus ter dito que eu não dou a paz que o mundo oferece, e existe também uma razão quando Jesus diz ali, não se perturbem os seus corações. Se você está atento, onde é que está esse texto, irmãos? Eu acabei de mencionar. João capítulo 14. No início do capítulo 14, ele fala, não se turbe o vosso coração, ou não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus ele está falando sobre algo que é comum à época, e para nós também acaba sendo, mas é a perturbação, o temor que toma conta dos nossos corações, e é justamente por causa dessas perturbações. Por exemplo, quando um casal está em crise, está com dificuldades, o coração fica perturbado, a vida fica bagunçada. Quando a vida financeira está comprometida, contas para pagar, dívidas, problemas desse gênero, nós ficamos perturbados, ficamos conturbados diante de tudo isso. E Jesus está dizendo, olha, a minha paz eu dou, então não tema, não se atemorize, não se perturbe o seu coração, não tenham medo. Agora, vamos entender algo que estava relacionado àquela época. Você conhece símbolo? Alguém arrisca? Espero que ninguém tenha falado suástica aí. Então tá bom. Alguém sabe? Não. Esse é o símbolo da Pax Romana. É o símbolo que você vai encontrar na história antiga, na história de Roma. Era um selo utilizado justamente para comprovar que uma determinada região desfrutava da Pax Romana. Então, uma determinada vila, uma determinada cidade, que esse emblema era encontrado naquela cidade, significava o seguinte: o Império Romano garante a segurança desse lugar. O Império Romano garante que esse lugar está em paz. A Pax Romana tem a ver com segurança, tem a ver com bem-estar, tem a ver com a sensação de segurança. Vou fazer uma pergunta chata, mas ela nos ajuda a ilustrar bem. Alguém aqui, em algum momento da sua vida, já foi assaltado, roubado, alguém levou alguma coisa que lhe pertencia? Misericórdia, irmãos. Que tenham sido as últimas experiências, em nome de Jesus. Mas como é que você se sente quando alguém te roubou? Como é que você se sentiu quando isso aconteceu? Mal. O que mais? Impotente. O que mais? Perturbado. Inseguro. Afinal de contas, pode acontecer de novo. Se aconteceu em casa, se aconteceu na rua, aonde for que aconteceu, você vai lembrar naquele lugar, daquela situação, aquilo vai ficar na tua mente por algum tempo, até que você possa novamente ter paz. Entende o que é paz? A paz é você estar em um estado de pleno conforto, de plena segurança, descansado. Então a Pax Romana, meus irmãos, naquela época era algo muito válido e muito importante. E as pessoas, elas queriam
experimentar dessa paz que Roma oferecia. Só que para experimentar da paz que Roma oferecia, era necessário estar subjugado a ela. Era necessário obedecer ao César, ao imperador romano, às leis romanas, para que você pudesse desfrutar dessa paz. E o que Jesus está dizendo faz mais sentido agora, quando Jesus diz assim: a paz que eu vos dou, não é a paz que o Império Romano está oferecendo. A paz que eu dou é algo diferente. Quando nós olhamos para aquela realidade, nós encontramos ali algumas questões importantes. Pax Romana era uma expressão já usada na época do Novo Testamento, possuindo um sentido de segurança, ordem e progresso. Já ouviu isso? Em algum lugar? Ordem e progresso? Na nossa bandeira. Pensamento positivista de Augusto Comte. Recapitulando, possuindo um sentido de segurança, ordem e progresso para todos os povos dominados por Roma. Então, todos os povos que eram dominados por Roma, eles sentiam uma sensação de segurança, ordem e progresso. Então, entre aspas, era bom estar subjugado a Roma, porque significava segurança, ordem e progresso. Plínio, conhecido como o Velho, ele foi um estudioso, um cientista da época, um historiador também considerado. Ele disse o seguinte: imensa majestade da paz romana, essa dádiva dos deuses que parece ter trazido os romanos ao mundo para o iluminar. Então veja como era importante isso, a ponto de um historiador dizer que a paz romana era como algo que os deuses promoveram para haver equilíbrio, para haver bem-estar entre as pessoas. Mas, irmãos, nós sabemos que isso tudo é passageiro, porque Roma, depois de alguns anos, ela vai ser dominada pelos bárbaros, e a Pax Romana, ela acaba sumindo, ela acaba deixando de existir. Assim é a paz que é construída sob a violência, assim é a paz que é construída sobre o poder do homem, sobre impérios que o homem constrói. Ela é passageira, ela não oferece ao ser humano plenitude no seu coração, não oferece realmente condições da gente desfrutar. Por isso Jesus disse assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem, ou seja, mesmo que você não esteja desfrutando da segurança que Roma possa te oferecer, desfrute da minha paz, porque a minha paz, ela é permanente. A minha paz vai dar condições a você, inclusive, de superar todas as tentações e provações. Isso se comprovou, queridos, quando cristãos foram colocados no Coliseu, foram colocados em várias arenas para serem devorados por leões, para serem martirizados por causa da sua fé. Essa é a paz, meus irmãos, que está lá no coração dos cristãos da igreja cópita no Egito, que estão sendo perseguidos hoje pelo Estado Islâmico. Enquanto, meus irmãos, grande parte, se não a maioria do mundo cristão, estava ali se festejando, celebrando, muitos cristãos ontem e hoje foram mortos por causa da sua fé em Cristo. Mas os seus corações estavam em paz. Essa é a paz que Jesus nos oferece. Isso é presente, irmãos? É um presente que você tem como embrulhar num pacote e dar para alguém? É um presente que você tem como abrir um pacote e... É um presente que você pode, digamos assim, dar algumas pílulas, e aí a pessoa coloca como um sorrisal, o heno na água e toma, e ele fica em paz? Não. Como é que a gente acessa esse presente? O que vocês acham? Como é que a gente tem acesso a esse presente? Vejam que o presente, meus irmãos, ele não tem preço para nós, mas foi pago um alto preço para que nós tenhamos paz. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados.
mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A carta de Pedro vai nos dizer. O preço para que nós tenhamos paz foi o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele vai dizer que de ambos os povos ele fez um só, promovendo a paz entre judeus e gregos e gentios. Ou seja, pelo sangue de Jesus Cristo, agora não há mais um povo eleito apenas. Não há agora apenas um povo especial. Não há mais agora algo reservado somente para uma etnia, mas para todo aquele que confessar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. E ele passa a desfrutar da paz de Jesus. A paz que predomina em nossos corações e a paz que nós devemos valorizá-la. Porque, meus queridos, 2015 está terminando um ano considerado como um ano de crise, um ano difícil, um ano pesado para muitos. Mas eu pergunto, seu coração está em paz? Se não está em paz, você precisa olhar para Jesus, olhar para a mensagem da cruz e ver que Jesus pagou um alto preço. E hoje nós podemos ter acesso a essa paz permanente sobre as nossas vidas. Sem preço, mas um alto custo. Um outro presente, meus irmãos, que é grandioso, maravilhoso, e que está relacionado também à paz, e que é também muito óbvio, mas que nós precisamos mais uma vez lembrar, se encontra em João 3,16. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode não decorar muitos versículos da Bíblia, mas esse é um que você precisa não apenas decorar, mas você precisa entender o que ele está dizendo. E quando a pessoa compreende essas verdades, a sua realidade muda. Ou, pelo menos, ele tem a oportunidade de tê-la transformada, de ter a sua vida transformada. Porque ele está falando de presente, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira inigualável, de uma maneira ímpar, de uma maneira incomparável. De tal maneira, é algo assim, extraordinário. É diferente do amor que nós demonstramos uns pelos outros. É diferente do amor que nós temos entre família, entre irmãos em Cristo. De coisas que podemos fazer uns pelos outros. De sacrifícios que nós podemos fazer uns pelos outros. De ganhos. Demonstrações de amor entre um casal. De um pai para sua filha, de uma mãe para seu filho e vice-versa. Meus queridos, é de tal maneira que não tem como comparar. Porque o amor de Deus por você e por mim levou a entregar Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Frequentemente eu sempre faço aquela pergunta, você que é pai e mãe, você daria seu filho para morrer por alguém que nem acredita nele, que não confia nele, que o blasfema, que... Foi isso que Deus fez por nós. Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. E a Bíblia diz que nós não merecemos a salvação. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, eu tenho o direito de ser salvo. Eu tenho o direito, eu conquistei esse direito, eu fiz alguma coisa, eu andei de joelhos, eu fiz o bem. Ninguém. A Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então veja que o texto esteja bem claro para nós ali, que todo aquele que nele crer, ou seja, para eu acessar a paz e para eu acessar a salvação, basta eu crer, ter fé. Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então precisamos confiar e desfrutar dessa fé em Cristo Jesus, e termos nele, em Jesus, a vida eterna.
Você tem clara, está muito claro na sua mente o que é a vida eterna, querido? É um estado permanente na presença de Deus, onde não há mais morte, onde não há mais dor, onde não há mais choro, onde não há mais sofrimento. Queridos, se você, nessa última semana, esteve atento às notícias dos jornais, telejornais, jornais eletrônicos, digitais e tudo mais, você deve ter ouvido muitas coisas ruins. Você deve saber de pessoas que estão passando por momentos de dificuldades na sua vida, pessoas que nessa semana perderam o emprego, pessoas que nessa semana descobriram que estão com uma doença grave, situações das mais diversas e que nos abatem, que abalam, que podem fazer-nos sofrer. Tudo isso é passageiro. A eternidade é algo real, verdadeiro, e em Jesus nós temos acesso. Agora, a eternidade ela é verdadeira e real, tanto para eu desfrutar da eternidade na presença de Deus, quanto para sofrer eternamente afastado da presença de Deus. Presentes, graças a Deus, sem preço, mas um alto custo, o custo do sangue de Jesus que foi entregue e derramado por nós ali na cruz do Calvário. Eu quero finalizar pensando em duas lições da manjedoura, concluindo a nossa reflexão, para que sirva-nos de exemplo, de reflexão, para aplicarmos aí em 2015, para que você entre em 2016 já praticando isso. José e Maria nos ensinam sobre unidade. Queridos, um dos maiores desafios que nós temos enquanto seres humanos é trabalhar unidos. Há uma forte tendência nossa querer fazer as coisas de forma individualista. Há uma forte tendência natural nossa de, quando um projeto está sendo desenvolvido e você não participou da concepção desse projeto, ou você não participou do desenvolvimento desse projeto, nem sempre nós apoiamos, e até mesmo enquanto igreja, temos dificuldade de apoiar, principalmente se nós no início nos opusemos àquela ideia. Trabalhar com unidade exige de nós algumas questões que precisam ser verificadas e avaliadas. Quando nós olhamos para José e Maria, nós vemos um casal que eles trabalharam de forma unida. Eles não apenas estavam juntos, eles estavam unidos. Muitas vezes nós estamos juntos, estamos perto um do outro, mas não estamos unidos. Muitas vezes um casal está junto, mas não está unido. José e Maria não somente estiveram juntos, mas eles estavam unidos. E era um casal, queridos, que tinha tudo para não estar unido. Dentro das perspectivas da época, José assumiu um grande problema. Ele já era um homem maduro, considerado para a época um adulto já avançado de idade. Provavelmente José deveria ter na faixa aí de 40 a 45 anos. Ele já tinha filhos. Isso faz parte da cultura do contexto da época. Maria era uma adolescente de 14 anos, provavelmente. 14, 15 anos. Para a época, esses eram os padrões. José, ele poderia muito bem ter prosseguido na sua ideia inicial. Eu vou deixá-la, para não difamá-la, vou seguir a minha vida para o lado de cá, ela segue a vida para o lado de lá. Mas, meus queridos, eles decidiram se unir. Em torno do quê? Eles decidiram se unir em torno de simplicidade. Onde é que Jesus nasceu? Numa manjedoura. Como é que é a história, o enredo de Jesus? Diferentemente de alguns teólogos, nem dá para chamar de teólogo um camarada desse. De alguns pregadores da prosperidade, diz que Jesus tinha casa na praia. Lembra daquela historinha lá? Né? Tinha uma vida simples.
algo que hoje não é valorizado. A simplicidade não está em foco nos nossos dias. O inverso disso está em foco, né? Simplicidade gera alegria com mais facilidade, não é verdade? Quando você tem um estilo de vida mais simples, você se contenta, você se alegra com coisas que não precisam ser caras, não precisam ser dificilmente ser encontradas. A vida se torna mais fácil, é verdade. E é por isso que você vê crianças que estão morando em favelas, morando em lugares totalmente desfavorecidos economicamente falando, ou pela própria sociedade falando, mas você vê crianças alegres, correndo, subindo morro, descendo morro, felizes. Muitos do que aqui estão, incluindo eu, se alegravam, meus irmãos, com uma caixinha de fósforo e alguns palitinhos ali para transformar aquilo num carrinho. E não ficava feliz com a brincadeira? Fazia com que uma batata se transformasse num boizinho e coisas do gênero, né? E não era bom? Você não ficava alegre, não ficava feliz? E hoje? O presente tem que ser grande, né? Tem que ser smartphone de Itu, né? Senão não vale a pena. Irmãos, por que eu uso esse negócio desse tamanho aqui? Porque a gente usa a ordem de culto aqui, eu tenho mensagens aqui, então fica mais fácil para enxergar. É só por isso. Não engoliram muito essa? Mas é verdade, porque ela é mais fácil para eu enxergar. Agora, simplicidade, meus irmãos, é algo que está meio distante do nosso povo hoje. Eu não me contento mais com qualquer coisa, tem que ser e da marca que eu quero. Se eu abrir o embrulho de presente lá e não veio aquele Vzinho, né, ou não veio alguma daquelas marcas que você está esperando, você já percebe no semblante da pessoa que não ficou satisfeito. Nós precisamos aprender com José e Maria a estarmos unidos na simplicidade. Porque a simplicidade funciona. A simplicidade, ela alcança os seus objetivos básicos e necessários. Meus irmãos, você não vive todo dia comendo picanha, todo dia comendo chester, todo dia comendo salmão, não é verdade? De vez em quando, é bom, não é bom de vez em quando isso? O que te sustenta dia após dia, um dia após o outro? Arroz, feijão, macarrão, caxi, batata, couve, ovo, zoiudinho, né? É isso que dia após dia vai realmente nos dar sustentabilidade. Se a gente fosse depender só das coisas mais elaboradas ou das mais caras, nós teríamos dificuldade. José e Maria também se uniram na fidelidade, é aqui eu quero terminar, queridos. José e Maria se uniram na obediência. Eles se uniram em fazer a vontade de Deus. Eles se uniram em fazer com que se cumprissem os propósitos de Deus para a vida deles. A existência deles, eles entenderam que só faria sentido se eles se unissem um ao outro, para poder fazer com que o Messias nascesse numa família, e numa família estruturada. Veja, meus irmãos, que Jesus, ele nasceu numa família estruturada. Jesus, ele teve condições de crescer e se desenvolver tendo irmãos. Tem vários textos que nos mostram sobre isso. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 14, diz que todos estes perseveravam, unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, Jesus, ele cresceu numa família, uma família grande. Claro, dentro dos padrões da época. Jesus, queridos, ele teve o que precisava para, na condição humana, fazer e realizar a obra que divinamente ele precisava realizar. Porque José e Maria foram fiéis a Deus. Porque José e Maria se uniram no propósito de serem fiéis. Queridos,
nós podemos e devemos ir atrás de muitas coisas. Mas eu desafio você a pensar em 2016, a desenvolver e a construir algo unido com alguém, como igreja, principalmente como irmãos, na simplicidade e na fidelidade. Dentro disso, nós podemos incluir também, na simplicidade, é cumprir a missão que Deus nos deu, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Que nós possamos trabalhar para fazer discípulos de Jesus, porque é para isso que Ele nos colocou aqui, alcançar mais pessoas e fazê-las discípulas dEle. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor com um hino, finalizando esse momento de culto, um hino que não poderia deixar de ser, que fala justamente dessa paz. A irmã Ângela, quando escolheu, nem sabia que eu ia falar sobre paz na mensagem, mas o Espírito Santo orientou. E de fato esse é um dos presentes que nós recebemos da parte de Deus. A paz para nos dar suporte e condições de, durante o nosso dia a dia, diante das crises, das dificuldades, das lutas, das provações, termos paz, que somente é possível em Jesus Cristo. E nessa paz nós também somos salvos em Cristo Jesus. Vamos colocar em pé? Louve ao Senhor, adore ao Senhor com esse hino neste momento. Noite de paz, noite de amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, cantam anjos lá dos céus, viagem novas de liberdade, graça eterna, salvação, prova deste amor, Rei da paz, Rei de amor, é Jesus o Salvador. Vinde todos em rogar e nos venha abençoar. Deste mundo a luz é o Senhor Jesus. Amém, queridos? Que bênção podermos adorar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem nos feito. Vamos orar mais uma vez, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Queria que a gente pudesse dar as mãos, vamos fazer um círculo ou algo parecido com isso, dando as mãos aqui, por gentileza. Vamos lá. Dar as mãos é um pequeno símbolo, ato de unidade, né? Chega mais aqui, queridos, né? A unidade que José e Maria
construíram durante aquela caminhada, durante aquele trecho lá no deserto, indo para Belém, chegando naquela cidade, não encontrando lugar para Jesus. Enfim, na verdade, o lugar havia, porque Deus tinha um propósito para nos ensinar. E Jesus Cristo, ele não nasceu num palacete, mas ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele precisa também reinar nas nossas vidas, para que possamos desfrutar da paz da eternidade que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Feche os olhos e eleve seu pensamento a Deus nesse momento. Eu vou orar pedindo que Deus ministre sobre você a sua bênção, o seu cuidado, a paz de Jesus. Se por alguma razão, algum motivo, seu coração não está em paz, coloque diante do Senhor esta ou aquela situação e vamos juntos crer e confiar no Senhor que há de trazer a providência. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor já nos deu, ó Pai, aquilo que nós precisamos. O Senhor, ó Pai, já nos deu o maior de todos os presentes, a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. E esse presente foi através da pessoa de Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor se entregou por nós. O Senhor se submeteu a esvaziar-se a si mesmo e tomar a forma de homem. Se submeteu à missão e cumpriu até o final, até a morte, até o ponto do seu sangue ser derramado na cruz. O Senhor está vivo e a nossa fé professa num Deus vivo e todo-poderoso, que nos ama, que tem cuidado de nós. E a Ti, Pai, nesse momento eu clamo, ministra na vida dos Teus filhos e filhas que aqui estão, Pai, a paz do Senhor, uma plena paz, ó Deus, indescritível, inexplicável, a paz que nós não podemos encontrar no mundo, a paz que nós não podemos ter, ó Pai, nas coisas desta vida, no estilo de vida, na religião, numa filosofia, numa proposta. É a paz, ó Deus, que nós podemos encontrar em Cristo Jesus e que estará conosco mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às aflições, porque é a paz que o Senhor nos concede. Ó Espírito Santo de Deus, continua conosco, vai operando, falando, ministrando na vida de cada um aqui. Ó Espírito Santo, enche-nos de Ti, da Tua unção, mais e mais queremos ser cheios do Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa, Pai, este final de semana que já chegou, Pai, o domingo que estaremos juntos aqui mais uma vez. Abençoe, ó Pai, os louvores, abençoe, ó Deus, a ministração da Tua palavra. Obrigado, Deus, por todos que decidiram, ó Pai, nessa noite aqui estar. Que o Senhor, ó Pai, continue a abençoá-los e que eles voltem para casa com a alegria e a certeza da paz do Senhor e da salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, pelos presentes que o Senhor nos concedeu, que não tem preço, mas tiveram o alto custo da morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Tem mais um aniversariante hoje, irmãos, irmão Leônidas. Irmão Leônidas. Ô, irmão Leônidas. Conversa depois, meu irmão. Hoje é seu aniversário. Meus irmãos, vamos cantar um parabéns para ele? A Andréia também, a mãe do João Pedro, também está fazendo aniversário hoje. Vamos lá? Podemos dar 61 anos para ele, irmãos? Sim ou não? 71? Tá bom 71, irmão? 81 anos. Mas graças a Deus está firme na casa do Senhor. Tá certo. Deus abençoe. Agradecer também a presença do casal ali. Os pais do Mateus são muito bem-vindos, queridos. Eu sei que o irmão é pastor também. É uma alegria recebê-los. Desculpe o nome, eu não lembro. Gerson.
Sejam bem-vindos mais uma vez, viu? Que Deus abençoe também no seu ministério, derramando graça constantemente. Irmãos, lembrando que nós temos culto, o próximo culto é quando agora? Depois de amanhã, às 9h30 da manhã, tá bom? Domingo agora às 9h30, culto e escola bíblica, e também às 19 horas estaremos aqui. Teremos batismos domingo à noite, estamos finalizando o último batismo nesse batistério, irmãos. No outro final de semana, dia 2, a gente vem para fazer um mutirão aqui para a gente ampliar esse espaço, tá bom? Vamos lá. Deus abençoe a todos, um bom final de Natal e aqueles que não nos vemos, um ótimo 2016.